Então, senhor vereador Vanderlei de Oliveira, ao saudá-lo, saúdo os demais vereadores que compõem a mesa diretora desta Casa Legislativa e saúdo também os demais vereadores que compõem este Parlamento. Saúdo os vereadores mirins, o Matheus Felipe Mendes e o Matheus Beninca, que nos honram com a presença hoje aqui na nossa mesa diretora. Saúdo os senhores e as senhoras que nos honram com a presença em plenário, com destaque para o ex-vereador Braz Roncaglia e para as minhas queridas alunas, a Alice e a Cristina, alunas do curso de Direito da FURB do 7º semestre, que também nos honram com a visita. E saúdo o senhor e a senhora que estão em seus lares, nos prestigiando com a audiência. Eu queria, senhores vereadores, cumprimentar o padre Raul pela forma oportuna que completou o nosso pronunciamento na terça-feira sobre a campanha da fraternidade. Fiquei feliz em ver o padre Raul aqui representando o nosso querido líder religioso, Dom José Negre, que é o bispo diocesano, e confirmar de que a Igreja optou por uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, ou seja, com mais justiça social, com mais cidadania. Uma Igreja com menos conotação condenatória e dogmática e mais misericordiosa. Fico feliz com isso e cumprimento, então, o nosso bispo Dom José Negre, que esteve aqui representado pelo padre Raul Kester, que falou, então, da campanha da fraternidade. E ontem, senhores vereadores, nós recebemos o jornal do Sintrafit, e na última página tem uma questão aqui relacionada ao salário mínimo que me chamou a atenção. Diz o jornal do Sintrafit que, segundo o estudo do Diese, o salário mínimo ideal para cobrir as necessidades básicas da família trabalhadora brasileira seria de R$ 2.765,44, 4 vezes maior do que os R$ 678 que o nosso trabalhador recebe hoje, vereador Diogo, vereador Veneza. E eu pediria a Vênia para acrescentar aqui, ao jornal do Sintraceb, duas questõezinhas bem simples, que é importante que a gente delas tome conhecimento, principalmente o nosso trabalhador. Primeiro, que esse salário mínimo sem vergonha, né, de R$ 778, que bom se diga, né, vereador Jefferson? Que bom se diga, vereador Adriano, vereador Vanderlei de Oliveira, é um dos maiores da história brasileira. Tem que ser aplaudido e tem que ser reconhecido. Mas esse salário mínimo é fixado de lei, fixado por lei. E quem faz a lei é o legislador, não é o executivo. E quem é o legislador a nível federal, vereador Lanzarin? São os senadores e deputados federais. E está lá no artigo 7º, inciso 4º, lá dos direitos sociais do trabalhador, o salário mínimo fixado em lei. Vereador Becker, lei é lei, não é ato do executivo. Então o salário mínimo é fixado em lei. Tem que parar de chiar a mãe do presidente, da presidenta, mais do que se chia mãe de juiz ladrão de futebol, e reconhecer de que o salário mínimo é fixado pelo presidente ou pela presidenta, aliás, não pelo presidente ou pela presidenta, mas pelo legislador. E deixar de fazer papel de bobo quando ele bate nas costas do trabalhador, esse legislador, que é o deputado federal e que é o senador, diz, ó, nós estamos em Brasília defendendo o seu salário mínimo, quem não quer aumentar é o presidente. Quando esse mesmo legislador, através do Congresso Nacional, poderia derrubar qualquer veto com 50% mais um dos representantes dessas duas casas legislativas. Mas dizia eu que o salário mínimo é fixado em lei, capaz de atender às necessidades vitais básicas e de sua família. E aqui acrescentar,
aquilo que o jornal colocou aqui, que para efeito de diese, para efeito do trabalhador, é importante que você, que é trabalhador, fique sabendo disso, a família é constituída por 4 membros, para efeito de diese, para efeito de salário mínimo. Papai, a mamãe e 2 barrigudinhos. Então tem que atender às necessidades básicas do papai, da mamãe e dos 2 barrigudinhos com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, higiene, transporte e previdência social. E aí vem esse salário mínimo de 700 e poucos reais. E aí você deve estar perguntando, por quê? É simples. Porque nós temos leis que não são cumpridas. A razão da sociedade ou da elite política dominante, vereador Zeca Bombeiro, não fazer cumprir a lei. Quer dizer, o legislador faz uma lei maravilhosa, uma lei bonita, dizendo que o salário mínimo tem que fazer frente a todas essas necessidades, vereador Tribes, e fixe esse salário mínimo em 700 e poucos reais. Então, ele não quer que a lei seja cumprida. Ele não cumpre aquilo a que ele se comprometeu a fazer, ou seja, dizer que esse salário mínimo vai fazer frente a todas essas necessidades, que, como tenho dito sempre, é um conceito não só de salário mínimo, é um conceito de cidadania. E quando ele tem a oportunidade de fixar esse salário mínimo, ele diz que o trabalhador vai ter que fazer frente a toda essa maravilha, que é sinônimo de cidadania, que é sinônimo de justiça social, com apenas 700 e poucos reais. Então, eu tenho dito em tom lúdico, vereador Marco Antônio, de que se um estrangeiro ler o conceito de salário mínimo do Brasil e lá ele estiver passando dificuldade, ele vai dizer, minha véia, tu cuida dos meus barrigudinhos aqui, que eu vou para o Brasil, vou ficar 1 ano lá ganhando salário mínimo e volto rico. De tão candente que é este conceito em termos de justiça social e de cidadania. Então, aproveito essa oportunidade para cumprimentar o trabalho do Sintrafit, essa questão do salário mínimo, e para deixar claras essas informações para que o trabalhador tenha conhecimento de que o salário mínimo, repito, é fixado em lei, e quem faz a lei do salário mínimo é o nosso senador, é o nosso deputado federal, e esse nosso senador e esse nosso deputado federal, que diz que o salário mínimo tem que fazer frente a todas aquelas necessidades suas e da sua mulher e de 2 barrigudinhos, com apenas R$ 768. Muito obrigado pela oportunidade.